Saúdo os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra do Senhor, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vos venho falar de um tema muito forte, intitulado As Eleições do Brasil. Quando o ímpio governa, o povo geme. Portanto, o tema é eleições no Brasil. Quando o ímpio governa, o povo geme. Amém? É o tema desta mensagem e vamos aqui para a palavra do Senhor que se encontra em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amém? Portanto, o tema é eleições no Brasil. Quando o ímpio governa, o povo geme. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o Brasil está na iminência de se tornar a maior nação comunista do mundo. O Brasil até então tem sido a maior nação cristã no mundo, uma das maiores nações cristã, a maior nação pentecostal, evangélica e pentecostal do mundo. Está na iminência de se tornar a maior nação comunista do mundo. E só há uma maneira disso ser impedido. Não é? Operando o Senhor, quem impedirá? Isaías 43:13. Está tudo nas mãos de Deus. Compete aos cristãos se unirem em oração. Amém? Não estou aqui fazendo campanha, até porque eu nem sou brasileiro. Então, mas eu tenho um carinho especial pelo povo do Brasil. Tenho muitos irmãos e amigos lá. Iniciámos um trabalho lá. E queremos o bem daquela nação. Amém? Eu sou de uma nação que fica a mais de 12 mil quilómetros, mas é bem claro, meu irmão. O povo do Brasil tem que ser unido. Os cristãos brasileiros têm que se unir em oração. Aleluia. E jejum. Porquê? Porque agora virou guerra espiritual. Todos os umbandistas, todos os umbandistas, do candomblé, da macumba, da quimbanda, não é? Todos os ocultistas, até satanistas se uniram para fazer trabalhos em prol de Luís Inácio Lula da Silva. Todos se uniram. Todas as religiões ocultistas se uniram. Então os cristãos têm que orar pela nação. Eu não estou a dizer aqui orar por A, B ou C, porque quem vai salvar a nação não é um homem. Todos os homens são pecadores, todos os homens são falhos. Amém? Rova lá, mas tem que orar porque agora é guerra espiritual. Não é? O Lula recebeu, não é? Ele frequenta a Umbanda, não é? E uma mãe de santo disse para ele: tu és de Xangô. Então Lula é de Xangô. E tu vais votar em alguém que é de Xangô, alguém que é consagrado e recebe entidades espirituais das trevas, recebe essas entidades da Umbanda. Não é? Tu vais votar num indivíduo que realmente emprestou o seu corpo para ser um instrumento de Satanás, como falam, não é, no Espiritismo, para incorporar, para ser, entre aspas, um cavalo que recebe o espírito. É isso que tu vais votar, numa pessoa completamente possessa de demónios. Então tens que orar para quebrar isso. Tens que, no mundo espiritual, tu tens que orar para que Deus tome o controle. Porque, aleluia, ou que vença outro candidato, que não seja cavalo do inimigo, ou que, mesmo que o Lula ganhe, os poderes das trevas que lhe estão assignados e atribuídos não tenham eficácia. Porque foi Jesus quem disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei as portas do inferno. É assim que está escrito? Não. Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim é que está. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então as portas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da Macumba, do esoterismo, ocultismo, nova era, da feitiçaria, magia, bruxaria, satanismo, não vão prevalecer sobre a igreja. Mas a igreja do Brasil, que é tão vasta, deveria ser unida em oração. Estar unida agora em oração e fazer jejum. Oração e jejum para combater as trevas. Eu não sei qual vai ser o resultado do segundo turno. Amém? Aleluia! Mas quer ganhe o candidato do PT ou o seu oponente, se ganhar o seu oponente, foi da vontade de Deus. Vamos orar. Mas mesmo que ganhe o candidato do PT, glória a Deus, os poderes das trevas que estão sobre esse homem,
aleluia, não tenham eficácia sobre a Igreja de Jesus Cristo. Então a nossa preocupação aqui é com a situação da Igreja no Brasil, porque vai acontecer várias coisas desagradáveis, porque muitos dizem, mas ele já governou lá 8 anos e não perseguiu ninguém. Para já não é bem assim. Houve várias coisas erradas contra a família. Pior ainda no regime da Dilma, aliás, Dilma Rousseff. Aí foi ainda pior. Saíram muitas coisas desagradáveis contra a família, contra o casamento que Deus estabeleceu, que Deus uniu, e contra as crianças. Mas vai vir coisas muito mais aberrantes. Vamos continuando aí. Glória a Deus. Então o tema desta mensagem é eleições no Brasil. Quando o ímpio governa, o povo geme. Amém? Qual é o texto base para isto? Está em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Eu não estou aqui a fazer campanha eleitoral por A, por B ou por C, ainda que ganhe. Não é? Esse Lula pode até ganhar. Eu estou aqui apelando ao povo para orar, para Deus tomar o controle. Quem tem que tomar o controle é Jesus, não é Lula, nem Bolsonaro, mas é Jesus. Seja feita a vontade de Jesus. Se é da vontade de Jesus que ganhe o Lula, pelo menos que os poderes que estão sobre ele sejam freados, para que ele não venha a destruir o povo santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque este homem está consagrado aos Exus, não é? Às entidades da Umbanda. Não é? Ele é de Xangô. Eu sou de Jesus, ele é de Xangô. Maior é o Jesus que eu sirvo do que Xangô. Eu estou ao longe, eu posso orar, interceder também, clamar aqui de Portugal. Mas tu que estás aí, estás no centro da batalha, entra em guerra espiritual contra as entidades que estão sobre este homem. Para que ele, quem sabe, ele é liberto e se converte ao Evangelho. Porque enquanto há vida é esperança. O único pecado que não tem perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo. Então, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, eleições no Brasil, quando o ímpio domina, o povo geme. Então, tu tens que orar para que não seja um ímpio a dominar. Eu não estou a dizer que o outro candidato, que é menos ímpio, melhor, pior, pelo menos o outro candidato não se assume, não é? De Xangô. Ele diz que crê em Jesus, à forma dele, se calhar não da forma mais santificada. Mas, pelo menos, ele não diz que é de Xangô. Amém? Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro. Então, um tema muito forte hoje. Portanto, o tema muito forte é eleições no Brasil. Quando o ímpio domina, o povo geme. Então, se o ímpio for dominar, se o ímpio for governar, o povo vai gemer. O povo não é só os cristãos. O povo vai gemer. Tem muita gente de bem que não é cristão e partilha dos valores conservadores da família que Deus estabeleceu. Do casamento que Deus estabeleceu. Heterossexual. Aleluia, ricantaravaca, não quer ver as tuas crianças profanadas, abusadas por homens mais velhos, vocês sabem o que é isso, nem exposições de gente nua para crianças, não é? Da primária, da pré-primária infantil. Não quer ver essas abominações e aberrações sendo expostas para contaminar os seus próprios filhos. Então, é um grito, não é, de alerta. Amém? Quem vos fala aqui é o Atalaia de Portugal. É um grito de alerta. Os cristãos do Brasil têm que se unir. Para que não seja o ímpio a dominar. Quem tem que dominar é Jesus. Ainda que vá para lá um ímpio, para a cadeira, ainda que ganhe o Lula, pode até ganhar. O segundo turno não sabe, pode perder, pode ganhar. Que as entidades que estão nele não tenham eficácia. Ou que ele seja liberto das entidades e se converta. Isso ainda seria melhor. Mas pode ganhar o outro. Então, o povo vá orar. Amém? Vá orar. Agora aqui, foi feito aqui um comentário no meu canal e eu vou responder a uma irmã que eu creio que é inscrita no meu canal, pelo menos ela costuma fazer comentários, amém? Vou aqui, Andrei Oliveira, eu creio que eu tenho outros comentários dela aqui no meu canal, eu creio que ela ou é inscrita ou assiste, amém? E ela fez aqui um comentário e eu vou responder, não é? Com todo o carinho e amor cristão. Sou evangélica e quero muito que Lula ganhe. E se perseguir a igreja vai ser ótimo, só assim para o povo se converter, amém? Ok, ela diz que é evangélica e que quer muito. Portanto, o desejo dela quer muito. Tem muito desejo que o Lula ganhe. Ok. Que o Lula ganhe. Então, ela é a favor do Lula. Depois já lá vamos. Eu respondi a ela sabiamente. Porque eu tenho um conhecimento de geopolítica, um conhecimento que se calhar ela não tem. Eu tenho um conhecimento do que é que está sendo preparado para a ascensão do anticristo. Nós estamos na iminência
da chegada do anticristo, e o povo ainda está dormindo, achando que vai ser um mar de rosas os últimos dias da igreja aqui na Terra. Não vai ser um mar de rosas, a igreja vai ser perseguida muito. Então, mas se a igreja for perseguida, como ela diz que quer que a igreja seja perseguida para o povo se converter, não é? Que ela seja perseguida, mas pela vontade de Deus, não por um voto que a pessoa pode votar apoiando um indivíduo que apoia causas anticristãs e que serve Xangô e não Jesus. Que seja então Deus a operar, mas tu fazes a tua parte como cristão. Olha aí, eu discordei da opinião dela. Para já, eu não acho que se houver perseguição na igreja o povo se vai converter. Se calhar alguns vão se converter, mas não vai ser por aí. Porque os dias que antecedem a vinda de Jesus são uns dias de apostasia. A maior parte do povo vai se desviar ainda mais. Vai abraçar as coisas mundanas. Então não creio que seja assim tão benéfico. Porque tu vais ver que na prática, que igrejas vão ser perseguidas? Que cristãos? Os mundanos, os apóstatas, os liberais, os cristãos, né? São esses que vão ser perseguidos? Não. Quem vai ser perseguido são os cristãos de santidade. Os mundanos, os apóstatas, os liberais, os ecuménicos vão apoiar, não é? Vão apoiar tudo o que é errado. Vão abraçar, não é? Vão abraçar o homossexualismo dentro da igreja. Tem igrejas aí que já têm ministros sendo separados, claramente gays e lésbicas, né? Missionárias, pastoras, obreiras. Tem igrejas já abraçando toda essa onda, que é um preparo para a chegada também de Cristo. É um preparo, porque tem que acontecer nos últimos dias. Serão dias como os dias de Ló. Como foi, assim será. Então, como nos dias... O que eram os dias de Ló? Sodoma e Gomorra. Então, quem dominava, os líderes da cidade de Sodoma e Gomorra, eram o quê? Eles eram claramente homossexuais. Certo? Então, porquê é que estão promovendo essa agenda? Porque também tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Agora, eu não vou apoiar, eu não vou votar. Por exemplo, em Portugal, o último partido que eu iria votar é o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque a pauta do Bloco de Esquerda em Portugal é idêntica à pauta do PT do Brasil. Amém? Uma pauta ateísta anticristã e que destrói os valores do casamento que Deus instituiu, que é heterossexual, da família constituída por um pai, uma mãe e filhos, não é por dois pais e filhos, não é por duas mães e filhos, não é? E destrói a inocência das crianças. Amém? Com ideologias de género e exposições sexuais, não é? Em visitas de estudo de crianças pré-escolares. Isto é algo diabólico, algo satânico. Olha aí. Portanto, ela diz: sou evangélico e quero muito que Lula ganhe. Aqui num outro comentário, a irmã comentou aqui. Eu não estou a dizer isto para expor a irmã, até porque nem está a foto da irmã. Aqui nós não temos foto da irmã, nada. É apenas respondendo à irmã. Para a informação de vocês, Lula governou 8 anos e não perseguiu ninguém. Pronto, isso é a opinião dela, não perseguiu ninguém. Ok, ainda que não tenha perseguido, mas desta vez não será igual. Porque estamos no limiar da chegada do anticristo. Governo único mundial, moeda única mundial, religiões unidas, não é? Religião única mundial, que é do falso profeta que vai apoiar o anticristo e vai fazer com que o povo adore a imagem da besta. E a própria besta e receba na mão ou na testa o chip ou algo parecido. Amém? A marca 666 na mão ou na testa. Então eu respondi a ela. Ela disse: sou evangélico, quero muito que Lula ganhe e se perseguir a igreja vai ser ótimo, só assim para o povo se converter. Eu não concordo com ela. Eu creio que mesmo apesar da perseguição, ainda que venha a perseguição, o povo não se vai converter. Alguns sim vão se converter, mas a maioria vai se desviar e vai abraçar mesmo o mundanismo. Ou vai ser um cristão mundano, ou vai se desviar e afastar, vai virar ateu. Olha aí. Os cristãos que votarem em Lula, isto é a minha opinião. Amém? Eu tenho direito à minha opinião. Serão cúmplices e culpados de todos os crimes que forem praticados contra as igrejas e os cristãos no Brasil. Aqui houve um erro de digitação, não é os cristãos, é os cristãos. Falta um S, mas eu devo ter digitado ou cliquei muito rápido e não ficou. Então serão cúmplices. Isto é uma concordância. Aqui gramatical tem que haver uma concordância, o singular e o plural. Então os cristãos que votarem em Lula serão cúmplices e culpados de todos os crimes que forem praticados contra as igrejas e os cristãos no Brasil. Mas eu não estou a dizer os cristãos em geral, mas aqueles que sabem quais são as pautas que o PT e o Lula apoiam, defendem. Não é? Se houver algum cristão que é até analfabeto, pensa que o Lula é uma boa pessoa, eu não estou a dizer que ele seja uma má pessoa, só que ele
ele adota as coisas do mal, não é? As ideologias malvadas anticristãs. Então, por aí tu vês. Então, uma pessoa que seja um analfabeto, uma pessoa que não tem contato com a civilização, é um cristão, não conhece nada, não tem acesso, não é, a informação, a jornais, não é? Não pode ver, não tem acesso a nenhum tipo de notícia. Então, ele não vai saber as pautas que o PT defende. Então, ele não será culpado. Mas aqueles que sabem, os cristãos que têm consciência quais são as pautas que o PT e o Lula defendem, se votarem nesse partido e nesse candidato ou noutro candidato desse mesmo partido, eles vão ser cúmplices de tudo o que vai acontecer no Brasil. E poderão ser cobrados sim por Deus e perder até a salvação. Pode-lhes custar a própria salvação. Eu tenho como provar isso biblicamente e até ainda vou mais além. Que até mesmo a Santa Ceia, não é? E oportunidades na igreja para falar, para ministrar, lhes poderia ser vedado. Porquê? Porque eles vão estar praticando pecado. Amém? Quem votar em Lula vai estar a ser cúmplice, conscientemente, sabendo da pauta anticristã que ele defende. Olha aí. Agora o novo governo do Lula, caso ele ganhe, portanto, esse novo governo não vai ser igual aos anteriores. Caso ele ganhe, porque ele pode perder. O segundo turno das eleições não será idêntico aos 8 anos que já governou. Não se esqueça que tudo no mundo global se está preparando para a chegada do anticristo. Eu estou a responder à irmã de uma forma educada. Amém? Nada pessoal contra a irmã, mas é a minha opinião pessoal, irmã. Tenho que a dar. Repalabasteri andalamaia. Rovalabasteri. Não se esqueça que tudo no mundo global se está preparando para a chegada do anticristo. E o comunismo ateu e anticristão. Aleluia. É peça-chave para esse preparo mundial. Portanto, o comunismo ateu e anticristão, que é professado pelo PT e pelo Lula, é peça-chave para esse preparo mundial. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã. A irmã, como cidadão brasileira, é livre de exercer o seu direito de voto em quem quiser. Amém? Ou seja, quem sou eu para dizer em quem é que ela vai votar? Eu estou-lhe a dizer em quem ela não deve votar. Eu aqui não estou a dizer vota A, vota B, vota C. Eu estou a dizer em quem não deves votar nunca. Tu podes votar em quem quiseres, ou até. Agora, em quem tu não deves votar. Amém? Porém, isto é a minha opinião. Amém? Eu tenho direito de processar, porque a irmã também disse a opinião da irmã. Então eu também posso dizer a minha. Não é? Porém, olha o que é que diz aqui. Porém, como cristã, a irmã nunca deveria votar num partido ou candidato que apoiasse estas pautas anticristãs. E por não dizer satânicas. Pautas de Satanás mesmo, satanistas. O PT e o Lula, para a informação da irmã e dos demais, apoiam. Amém? Apoiam o aborto. O aborto não passa do homicídio de crianças indefesas. Êxodo 20:13, não matarás. Apoiam a eutanásia, que é o assassinato de pessoas doentes e acamadas. Dizem, recantolamai, Êxodo 20:13, não matarás. Eu poderia aqui refutar biblicamente, estar aqui a fazer um estudo bíblico profundo, mas não. Só quero aqui deixar um alerta para a igreja. Eleições no Brasil. Quando o ímpio governa, quando o ímpio domina, o povo geme. Glória a Deus, xarabacai, vai gemer. Gemer de dor, vai gritar de dor. Olha aí, casamento gay. A Bíblia diz em Levítico 18:22. Primeiro, a Bíblia diz em Gênesis, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão ambos uma só carne, que Deus uniu, não separa o homem. Então, o casamento é homem e mulher, não é homem e homem, não é mulher e mulher. Não é homem, não é, e animal, não é mulher e animal. Não é homem e criança, não é aleluia, não é mulher e criança. Harai, shurikan, taramanagai. O Rovalai não é o homem e várias mulheres, que é chamada poligamia. Então o casamento tem uma regra bíblica. Uma regra de Deus, divina. Adoção gay. Né? Levítico 17:1 e 2. Ai de por quem vem o escândalo. Né? Mas é necessário que venham. Mas ai daquele homem por quem vier o escândalo. Melhor fora escandalizar-se numa destas pequenas crianças. Melhor fora que se atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado no fundo do mar do que escandalizaram destes pequeninos. Ou seja, as crianças. Marcha, eles apoiam a marcha do orgulho gay, onde se pratica, não é, o sexo em grupo, à vista de todo o mundo. E a Bíblia diz que isso é coisas semelhantes às glutonarias, bebedices e, por não dizer, orgias. Está bem? Praticam sexo grupal. Nem que vão para um local assim um pouco baixo, mas tem gente a ver da janela, tem gente a passar na rua e a assistir. Praticam. Amém? Isso é abominação aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ripalabasteri andalamaia. Rovashetakai. Movimentos sem terra.
Não passam de bandidos roubando bens e propriedades aos seus legítimos proprietários. Porque, não é? Se a terra tem um proprietário, ninguém tem o direito de chegar lá e roubar aquela terra e dizer agora é minha. Porquê? Porque me apeteceu. Porque eu estava sem terra. Não, vai trabalhar. Queres uma terra, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Deus te vai abençoar, vai juntando dinheiro, depois compras uma chácara, pelo menos. Amém? Não é chegar e tomar uma casa que não é dele. Tem um proprietário. Isso se chama roubo. A Bíblia diz não furtarás. Então é antibíblico. E os ladrões, os furtadores, os roubadores não entrarão no reino dos céus. Então esta gente vai tudo para o inferno. Ideologia de género nas escolas. Com banheiros femininos sendo frequentados também por machos. Por machos. Amém? Ou seja, está a tua filha, menor de idade, de 10, 11 anos, às vezes até menor, 12 anos, não é? Fazendo a necessidade, e entra um machão, baixa a cueca dele e ela vê o indivíduo nu ali. O sangue de Cristo tem poder, não é, meu irmão? Se fosse antigamente, esta gente era decapitada. Era linchada publicamente. Esta gente faz estas abominações. Mas agora é apoiado. E aí te digas alguma coisa contra. Olha aí. Havia justiça pelas próprias mãos, a chamada justiça popular. Hoje já não há. Haveria justiça popular, porque isso aí é escândalo. Exposições escolares com homens e mulheres peladas, onde crianças não só assistem essas pessoas dessa forma, não é? Mas também vão lá tocar os seus corpos desnudos. Vai lá tocar a pessoa nua. Isso é muito lindo. Exposições de arte, não é? Onde os professores levam em visita de estudo as suas turmas de alunos para ver quadros pintados com toda a classe de pornografia. Hetero, homo, bi, trans, sado, maso, quis, animais e pedófilas. Que pastores e pregadores evangélicos em geral sejam presos sem fiança e processados se falarem alguma coisa quanto à prática homossexual e os valores sujos e imundos do movimento LGBT. Lei da homofobia, mordaça gay. Amém? Porque a pessoa querer ter a sua opção sexual é livre. Agora, tu também és livre, tens de ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade da religião e da imprensa para dizeres que não concordas com essa prática. Amém? Rouva lá, sai. Está errado e acabou. Doa a quem doer. Censura nas redes sociais e proibição de canais cristãos que falem algo que ofenda o comunismo. O comunismo, a ideologia de género e o homossexualismo. Legalização das drogas. 12. 13. Descriminalização da pedofilia. Algumas destas coisas já estão em marcha, já estão acontecendo. Quase tudo já está num nível ou noutro, já está. Descriminalização da pedofilia, porque eles vão dizer o quê? Como a exemplo da França e da Alemanha. Mas se a criança concordar, aí não é crime, não vai detido, é só identificado, foi mútuo consentimento. É o que eles vão dizer. Aumento dos direitos dos bandidos e dos marginais e diminuição dos direitos dos cidadãos de bem que trabalham em prol da nação de se defenderem dos seus crimes e ataques. Por exemplo, não tem lógica. Somente no Brasil. Isto é um comentário. Nos Estados Unidos, um indivíduo que mata outra pessoa friamente, calculistamente, premeditou, no mínimo, costuma levar prisão perpétua. Ou até mesmo a pena de morte. Mas no Brasil, fica lá meia dúzia de anos, às vezes fica só 2 ou 3 anos, matou uma pessoa, e vem cá para fora. Fica o resto da vida cá fora, zombando dos próprios familiares. Tirou a vida, por exemplo, de uma criança. E fica zombando na cara dos pais. E os pais disseram alguma coisa, ainda ameaça que vai matar, ainda mata mais um ou outro, vai lá mais 2 anos ou 3 e vem cá para fora. É uma pouca vergonha. Somente no Brasil. Quando digo 2 ou 3 anos, pode até ser mais, mas é um exemplo. Estão lá pouco tempo para o crime que comete nos Estados Unidos. Existe justiça. Tiraste uma vida, premeditaste, vais ficar a vida toda lá dentro. Já não matas mais ninguém. Podes até te converter sim, não é? Porque lá é pregado o Evangelho. Mesmo dentro das cadeias, se converter, a tua alma é salva, mas o teu corpo vai ficar aqui até que tu morras. Amém? Já não vais mais lá para fora. Então, há justiça. Aqui no Brasil não há. Amém? Não há justiça. Glória a Deus. Isto na prática é o seguinte. Os bandidos estão lá há pouco tempo dentro. Alguns nem sequer são presos. Porque vai ser descriminalizado alguns crimes. E as pessoas de bem que se defendem, fazem legítima defesa, para se defender vão lá para dentro. Daqui a pouco só falta isso. Lei da palmada, que esta lei já está em vigor no Brasil, que rouba aos pais zelosos o direito de castigarem os seus filhos rebeldes. A Bíblia diz, ai do filho com Tomás.
Então, os pais zelosos que castigam a criança com uma palmadinha na bundinha, não é? Vão dentro, são criminosos, e os filhos agora rebeldes, não é? Que fumam droga, que andam com armas de fogo, não é? Que roubam, assaltam, fazem 30 por uma linha, se prostituem, pode continuar, até batem nos pais. Daqui a pouco os filhos batem nos pais e os pais não podem corrigir os filhos. Inversão completa de valores. A Bíblia diz: açoita a criança com vara, melhor é que a açoites do que a sua alma se perca no inferno. Está lá em Provérbios. Então, leis completamente satânicas. 16º, lei da operação de mudança de sexo, em que, não sei se isto já está em vigor no Brasil, mas aqui acho que na Europa já está, em vários países, em que se um menor, uma criança ou jovem pretender mudar de sexo e os, não é? Ou seja, isto geralmente é o esquema através da educação, os professores manipulados por governos esquerdistas, não é? Alguns deles também manipulados, vão perguntar à criança: não gostarias de ser, ou menino, não gostarias de ser menina? Sim, gostaria. Então, olha, tu devias mudar de sexo e tal. Fazem a lavagem cerebral nas escolas, através de ideologia da gente, depois a criança já quer mudar de sexo, diz para os pais que quer mudar de sexo. Os pais não aceitam, dizem que não vai, então ele vai fazer queixinha aos professores, estes fazem queixa à polícia e o Estado daqui a pouco arranca a criança dos pais, o Estado satanista, e contra a vontade destes efetua a operação de mudança de sexo à força. Ou seja, à força, pega na criança, arranca à força e faz a mudança de sexo e tudo grátis pago pelo Estado. Ou seja, essa operação vai ser de graça. Veja que Estado do inferno. Os filhos não pertencem ao Estado, pertencem aos pais. Mas para os satanistas, para os ocultistas, para os maçons dos últimos dias, não, os filhos pertencem ao Estado. Porquê? Porque eles querem corromper as crenças desde pequeno. Porque esse é o plano de Satanás. 17º, transformação do Brasil numa república comunista. Portanto, eu aqui nestes itens nem coloquei aqui que vai haver censura. Vai haver censura nas redes sociais, que seria o 17º. Censura nas redes sociais. Quer dizer que... e na mídia. Ou seja, a mídia não pode divulgar nenhuma notícia que vá contra o PT. Vá contra os ideais comunistas do movimento LGBT ou da homofobia ou da nova ordem mundial. A mídia não... E também as redes sociais. Se alguma pessoa, mesmo que não seja cristão, divulgar alguma notícia, se fizer algum comentário contrário, vai ser deletado o comentário, quem sabe o canal é bloqueado, não é? Quem sabe vai ser deletado da plataforma, se for no YouTube, por exemplo. É isso que eles querem fazer, a censura nas redes sociais. Querem, então é uma ditadura que vai acontecer no Brasil. Transformação do Brasil numa república comunista, ou seja, na prática, um regime ditatorial absoluto, ateu e anticristão, exemplo de outros países como China, Cuba e Coreia do Norte. Na Coreia do Norte são de milhares, milhões de cristãos que são presos, torturados e mortos pela sua fé. São colocados em campos de concentração a trabalhar de graça para o governo da Coreia do Norte e depois, eventualmente, serão mortos. Amém? Como se fossem grandes, como se o ser cristão fosse o maior crime do mundo. Mas também o próprio Jesus já tinha profetizado: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Então isto é bíblico. O que está a acontecer aqui, né? Isto aqui é tudo projetos. Em maior ou menor grau, isto vai ser implantado. Amém? E a Bíblia nos diz que são tão abomináveis os que tais coisas praticam como os que consentem com os que as fazem. Romanos 1,32. Quer dizer que se uma pessoa, não é, sabendo que este partido tem estas 18 pautas, que a 18ª seria a censura dos mídias, que eu não meti aqui, não é? A censura dos mídias dos meios de comunicação social e da censura nas redes sociais. A liberdade de expressão cerceada, não é? E a liberdade de imprensa acabou. 18º, transformação do Brasil numa república comunista. Portanto, se tu apoiares, pode ser a irmã Andrei, qualquer outra irmã, souber que eles têm estas 18 pautas, num grau ou noutro, e algumas já foram colocadas em prática porque já saiu essas leis no Brasil, têm estas 18, eles são a favor disto tudo, que é completamente satânico, anticristão. E mesmo assim, tu apoiares um partido destes e um candidato destes e quiseres votar nele e vais votar, não é? A Bíblia diz que tu vais te tornar tão abominável como aqueles que praticam essas coisas. Então, são tão abomináveis os que praticam, os que fazem este tipo de situações, como os que defendem, os que consentem. Então, tu vais ser cúmplice dos crimes que serão praticados contra a Igreja e contra os casamentos que Deus estabeleceu heterossexuais, contra a família e contra as crianças. Amém?
Amém? O Lula é sumidamente de Xangô, dito por donas de terreiros onde ele assiste. E adepto Umbanda e recebe ele mesmo vai receber entidades, ou seja, é um homem possuído por muitos e fortes demónios. Ele mesmo já avisou que seria vingar de igrejas e pastores, que certamente só puseram a ele ou não o apoiaram nas suas candidaturas e às ideologias do seu partido, o PT. Na realidade, as igrejas não têm que fazer campanha eleitoral, colocar políticos em cima de tribunas. Amém? A igreja, ela é neutra nesse aspecto, ou seja, ela não faz campanha eleitoral. Porém, quando a igreja sabe que se certa lei vai sair contrária a Cristo, neste caso, se o PT ganhar, algumas leis, muitas leis diabólicas vão sair contrárias a Cristo, contrárias à religião, contrárias à liberdade religiosa, contrárias ao Evangelho, contrárias aos cristãos e às igrejas, nós temos que nos posicionar contra. Amém? Porque, como cidadão, tu tens direito de votar contra isso. Eu não estou a dizer vota neste candidato ou no outro. Eu estou a dizer em quem não deves votar. Tens que votar contra estes projetos. Amém? Glória a Deus. Amém? Entenda, amado irmão Andrei, que não estou aqui fazendo campanha política, nem lhe dizendo em quem deve votar, no sentido específico de ser o candidato A ou B, mas sim que a irmã jamais deveria votar num partido totalmente satânico e anticristão, como é o caso do PT. Eu sei que muitos cristãos votam no PT porque são um bando de vendidos, é a minha opinião. É tudo um bando de vendidos, porque a troco de uma cesta família ou de uma cesta básica, comida que é dada às pessoas mais pobres, dada por esse partido, vendem a sua alma ao diabo, a Satanás. E espero que esse não seja o caso do irmão, eu creio que não é. Não troque nunca os seus valores cristãos, casamento, família, filhos, Deus, por nada deste mundo. Nós temos de ter valores, temos de ter princípios. Neste primeiro turno já foi provado. Várias pessoas já fizeram boletins de ocorrência, já foi provado que houve fraude. Pois muitos, quando chegaram para votar, lhes foi dito que já tinha ido outro votar no seu lugar. Ou seja, mas está aqui que você já foi votar. Não, mas como? Se eu nunca apareci aqui, só cheguei agora. Ou seja, na prática, há algumas urnas, não digo todas, nem tenho dados para isso, mas há algumas urnas, no lugar de virem já zeradas, já tinham muitos milhares de votos a favor do Lula. Isto dito até por alguém que pôs aquela urna a funcionar, porque aquilo é digital. Alguém chegou lá, era para estar zerado e não estava. Houve até uma senhora que encontrou vários rolos com talões de votação jogados, com tiquetes ou talões de votação, que é a prova de quantos votos houve e, não é, que percentagens houve, jogados no chão da rua. Votos esses que não tinham sido contabilizados, jamais não foram contabilizados. E que é a prova da votação. Estava jogado na rua. Em que, em todos eles, não é, o candidato que se opõe ao Lula ganhava. E a Bíblia diz, maldito seja o enganador. Então isto é algo, a fraude é algo, Deus não está nisso. Então eu vou votar num partido em que já está a haver até fraude em favor desse partido. Jamais, meu. Vamos despertar. Glória a Deus, vamos despertar. O que eu aconselho a irmã é votar noutro candidato. Que pelo menos não ataque o casamento estabelecido por Deus, heterossexual, a família constituída por Deus, um pai, uma mãe e filhos, e que não tire a inocência das crianças indefesas de uma forma tão aberrante e brutal. Se a irmã, sabendo que o PT e o Lula é a favor daquelas 18 pautas, eu meti 16, mas agora acrescentei 18 pautas, que coloquei anteriormente, que são claramente satânicas e anticristãs, mesmo assim, votar nesse homem, a irmã será cúmplice e culpada de tudo de ruim que acontecer nessa nação contra a igreja e contra os cristãos. Portanto, vai ser cúmplice e culpada. Qualquer pessoa, não só a irmã, mas qualquer pessoa que vote. É melhor votar noutro candidato e deixar Deus operar, pois, se for mesmo da vontade dele que venha um governo comunista ao Brasil e opressor e perseguidor dos cristãos e das igrejas, então deixe que ele mesmo o coloque. Pois ele é soberano. Ou seja, o que é que eu estou a fazer agora aqui? Um apelo aos cristãos zelosos, não é, da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus que se amam a liberdade, querem continuar a ser livres, não votem Lula. Jamais. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, as igrejas se unem à oração, porque agora é uma batalha espiritual. Porque agora o Luís Inácio Lula da Silva, ele está consagrado às entidades. A Xangô, ele é de Xangô. Não é? Tem até aí satanistas fazendo postagens aí, dizendo que fizeram trabalhos para que o Lula governe. Então agora é uma guerra espiritual. Não é? Guerra espiritual para que essas entidades que o acompanham sejam amarradas, aleluia, sejam açoitadas pelos anjos, sejam
enviadas de volta para o abismo, não tenham eficácia, não tenham poder na vida dele, e que ele, ao menos, mesmo que ele ganhe, que seja salvo, liberto e salvo. Portanto, é isso que temos que orar. Devemos orar por todos os homens, onde estão em iminência, para que sejam libertos, e também pela nação. As igrejas deviam se unir em oração para que Deus tome controle destas eleições. Porque ele é apenas um homem, ele é apenas um instrumento, pode ser um instrumento na mão de Deus ou do inimigo. Amém? Neste caso, ele deu lugar a Xangô, mas através da oração ele pode ser liberto. Então fica aqui o apelo feito por este vosso conservo. Amém? Que as igrejas todas se unissem em oração, todos os que dizem que são cristãos, unissem em oração, em jejum, até ao dia 30. Não é? Aí Deus estaria no controle. Ganhe quem ganhar. Amém? É isso que o apelo que eu faço sincero a todos os cristãos do Brasil, e que Deus abençoe, irmã André. Obrigado pelo seu comentário. Amém? Entendo, não estou de forma alguma aqui a censurar a irmã, estou a dizer o meu entendimento, porque eu não sei se a irmã sabe todas estas pautas. Talvez a irmã não saiba. Se a irmã, depois de saber todas estas pautas, ainda insistir em votar aí, é a irmã e Deus. Mas eu, como atalaia, como profeta, já dei a mensagem. Não vou falar mais com a irmã sobre este tema. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Até que o Senhor falou.